Bom dia! Hoje nós vamos apresentar sobre regimes nazifascistas e suas influências, mas primeiro iremos trazer uma breve contextualização do que é o nazifascismo. As principais características do nazifascismo são a concentração do poder nas mãos de um único líder, ou seja, um totalitarismo. Também temos como característica o expansionismo e também o militarismo. O nazifascismo foi um movimento político, econômico e social que se desenvolveu no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Itália e na Alemanha. Porém, em países como a Inglaterra, França, Portugal e Espanha, também surgiram grupos de extrema-direita que acreditavam que o fascismo seria a única solução para os problemas existentes. Agora, podemos começar a explicar quais foram as influências que o nazifascismo teve nos países citados. E vamos começar falando da Itália, onde tudo começou quando Mussolini começou sua carreira política em um núcleo socialista italiano. Porém, o vínculo de Mussolini com o socialismo italiano logo foi interrompido em 1914, quando ele publicou em um jornal socialista um artigo defendendo a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. E esse rompimento aconteceu porque os socialistas italianos eram contra a entrada do país na guerra. Com esse rompimento, Mussolini então começou a alinhar o seu discurso político com o viés nacionalista italiano. E entre 1919 e 1920, houve um fortalecimento político de movimentos de orientação socialista, o que levou as classes mais conservadoras da Itália a se alinharem com o fascismo italiano. Então, o fascismo começou a ganhar muita força nas regiões rurais do centro da Itália. Nesse contexto, surgiu o Partido Nacional Fascista, que tinha como principal objetivo tomar o poder da Itália tanto por via eleitoral quanto por meio de atos violentos contra os opositores. E o uso da violência foi, inclusive, elogiado por certas classes da sociedade italiana que viam a agressividade como uma forma de enfraquecer os socialistas. Mussolini conseguiu chegar ao poder em 1922, após membros do Partido Nacional Fascista realizarem a chamada Marcha sobre Roma, que aconteceu no dia 28 de outubro de 1922. Nela, fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o então rei Vítor Emanuel III a ter Mussolini como seu chefe de Estado. E o objetivo foi conquistado, porque o rei destituiu o primeiro-ministro da época e convocou Benito Mussolini a formar a base do novo governo, que agora estava sob o controle dos fascistas. Os socialistas se opuseram a isso, no entanto, não tiveram forças para controlar o crescimento do fascismo. E com o tempo, Mussolini conseguiu controlar todo o Estado italiano. O Partido Nacional Fascista planejou um modelo de Estado forte, no qual o poder executivo fosse centralizado e a figura do líder incontestável. O culto à personalidade de Mussolini tornou-se uma das principais características do fascismo italiano, e essa veneração do chefe de Estado, como nós comentamos já, também se espalhou para outros países da Europa e se tornou uma das principais características do nazifascismo. Agora, na Alemanha, após sair derrotada da Primeira Guerra Mundial, o país enfrentou uma profunda crise econômica, sobretudo em função do Tratado de Versalhes, que declarava oficialmente a Alemanha como derrotada na guerra e impunha sanções ao país, como perda de territórios e proibição de qualquer produção de armas pesadas, além de obrigar a Alemanha a pagar uma indenização aos países vitoriosos.
Com o fim da guerra, o regime monárquico alemão chegou ao fim, dando início à República de Weimar, que era um sistema de governo que pretendia resolver, dentro do possível, os graves problemas que o país enfrentava na fase do pós-guerra. Nesse período, a Alemanha consegue resultados satisfatórios do ponto de vista econômico, principalmente por causa dos investimentos estrangeiros, vindos, sobretudo, dos Estados Unidos. Porém, a crise de 1929 deixa a economia alemã em situação crítica novamente. Nesse momento, o discurso nazista conquista seguidores, prometendo retomar o crescimento do país através de um Estado forte. Articulados dentro da República de Weimar e representados pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, os nazistas conquistaram 37% dos votos nas eleições de 1932, ocupando 230 cadeiras no parlamento. No ano seguinte, os adeptos ao Partido Nazista pressionavam o presidente Paul von Hindenburg a conceder mais poderes a Hitler. Com a pressão, Hitler foi indicado a chanceler e posteriormente assumiu o cargo de presidente, começando assim o regime nazista na Alemanha. A ditadura de Hitler teve como principais características a militarização da sociedade alemã, a exaltação do líder, o antissemitismo e o controle através da intensiva máquina de propaganda, que utilizava os meios de comunicação para disseminar as ideias nazistas. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Hitler tentou invadir diversos territórios, e em 1941, Hitler tenta invadir a União Soviética. Com o inverno rigoroso, as tropas alemãs foram cercadas e derrotadas. Nesse momento, o governo nazista atinge seu declínio, e em 1945, Hitler é derrotado e seu regime chega ao fim. Já em Portugal, houve o salazarismo, governo de inspiração fascista liderado por Antônio Salazar, que teve sua ascensão ao poder em 1932. Na condição de chefe de governo, Antônio Salazar impôs uma nova Carta Constitucional com traços explicitamente inspirados nos princípios do fascismo italiano. O novo documento estabeleceu a censura dos meios de comunicação, a proibição dos movimentos grevistas e a criação de um sistema político unipartidário. A partir de então, instalava-se uma das mais duradouras ditaduras criadas na Europa, que só foi se encerrar com a morte de Salazar, acontecida em 1970. Na Espanha, o franquismo, regime totalitário, que teve início em 1939 após a vitória dos militares apoiado pela extrema-direita na Guerra Civil, só foi possível devido às tropas enviadas por outros chefes de regimes totalitários, como Adolf Hitler, Mussolini e Salazar. Além disso, governantes como Hitler e Mussolini aproveitaram do conflito para testar o potencial destrutivo do grande arsenal militar que haviam formado, como por exemplo o caso de 1937, onde forças alemãs comandaram um bombardeio aéreo que destruiu a cidade espanhola de Guernica. Na Inglaterra, houve a ascensão de grupos fascistas em seu território, sendo o principal o de Oswald Mosley, chegando a regimentar cerca de 50.000 filiados, tornando-se a maior organização fascista anglo-saxã. As ideias do fascismo britânicos foram mudadas a partir de um contexto de crises do período anterior à Grande Guerra. Os primeiros anos depois do conflito foram importantes para a evolução da ideologia fascista na Inglaterra, tendo em vista que o país enfrentou uma série de problemas de cunho político e social propícios para a ascensão de grupos de extrema-direita. O grupo de Oswald Mosley utilizava as páginas do jornal Black Sheet
para apresentar a natureza ideológica do movimento e se posicionar diante do fascismo presente nas mais variadas regiões do mundo, sobretudo com relação aos casos alemão e italiano. Ao final do período entre guerras, nos Estados Unidos, partidos nazistas e outras organizações de caráter nazifascista foram formadas. Esses grupos reproduziam o espírito nacional-socialista presente na Europa através de alguns germano-americanos. No decorrer das guerras e da eclosão da Segunda Guerra Mundial, os partidos nazistas americanos abraçaram movimentos como invadir jornais, fazer propaganda favorável aos nazistas e se infiltrar em outras organizações políticas. Entre os anos de 1921 e 1924, nos Estados Unidos, foi aprovada uma legislação tida parcialmente como antissemita, pois restringia a imigração de nações da Europa. O nazismo norte-americano, em sua versão recente, se manifesta com influências esotéricas, herdado do movimento de contracultura dos anos 60, mas também houve influências unidirecionais de uma cultura política para outra. O Partido Nazista Brasileiro existiu por 10 anos e se espalhou por 17 estados. Porém, para fazer parte dele era necessária a comprovação da ascendência ariana, o que dificultou sua expansão. Além do Partido Nazista Brasileiro, existiu também a Ação Integralista Brasileira, partido explicitamente fascista. Todavia, os partidos citados anteriormente funcionaram até 1938, quando Getúlio Vargas proibiu a existência de partidos em geral no Brasil. Ainda assim, tais grupos continuaram funcionando clandestinamente através de organizações de fachada, como a Frente Alemã do Trabalho.